As relações trigonométricas têm a ver com seno, cosseno e tangente. Supor que eu tenha esse ângulo aqui, alfa. Como eu expliquei lá no outro vídeo, você tem que saber identificar os lados de um triângulo retângulo. Esse lado aqui, ó, ele está tocando no ângulo reto. Então esse lado aqui é um cateto. Esse outro lado está tocando o ângulo reto, então ele é o outro cateto, ok? Se eu achei os dois catetos, aqui vai ser a hipotenusa, aqui eu já sei que vai ser um cateto, e aqui vai ser o outro. Você tem que partir disso aqui, você tem que identificar a hipotenusa e os catetos. Agora, em relação a esse ângulo, pessoal, ó, você tem que se fazer perguntas em relação a esse ângulo. Esse ângulo, eu tenho esse cateto que está do lado dele. Se está do lado dele, esse cateto, em relação a esse ângulo, ele é o que? Adjacente. Agora, esse outro cateto, em relação a esse ângulo, ele é um cateto o quê? Oposto. Isso aqui está claro, né? Ó, como esse cateto passa ao lado do ângulo, ele é um cateto adjacente. Esse outro cateto, ele não passa ao lado do ângulo, ele está fazendo oposição ao ângulo. Então, esse cateto em relação ao ângulo alfa, ele é um cateto oposto, beleza? Agora, eu vou redesenhar esse mesmo triângulo, certo? Redesenhei, já sei que aqui é um cateto, já sei que aqui é o outro cateto, certo? Agora, eu não vou mais pegar o ângulo alfa, eu vou pegar esse outro ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Agora, tudo que eu fiz em relação ao ângulo alfa, nós vamos fazer em relação ao ângulo beta, mesma coisa. Saber quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Isso aqui você já sabe que é o que? Isso aqui é a hipotenusa. Vamos lá. Qual dos dois catetos é adjacente ao ângulo beta? Esse aqui, né? Então, esse cateto agora passou a ser adjacente. Esse cateto é adjacente. E o outro cateto está do outro lado, está em oposição, vai ser o que? Cateto. Então, vejam. Um cateto, ele pode ser oposto ou adjacente, dependendo do ângulo de referência. Vamos chamar aqui esse cateto de A e esse cateto aqui de B. Cateto A, cateto B. Veja que em relação ao ângulo alfa, o cateto A era oposto e o cateto B era adjacente. Isso em relação ao alfa. Quando eu peguei o mesmo triângulo e considerei não mais o ângulo alfa, mas sim o ângulo beta, o que é que aconteceu? Aconteceu que o cateto alfa, que o cateto A passou a ser adjacente, que antes ele era oposto, lembra? E que o cateto B, que antes era adjacente, passou a ser oposto. Então, o fato do cateto ser oposto ou adjacente vai depender do ângulo de referência, tá? Por que eu estou falando disso? Porque vem as relações trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Vamos voltar aqui para o nosso primeiro triângulo. Quando eu tenho a seguinte relação, cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou ter uma relação na trigonometria chamada seno do ângulo. Então, a anotação é essa aqui, ó. Seno de alfa, tá? Eu estou fazendo referência aqui a esse ângulo desse desenho. Então, o seno de alfa é o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Então, nas relações trigonométricas, seno e cosseno, sempre vai ter hipotenusa aqui no denominador. O que vai mudar é se é cateto oposto ou adjacente. Então, recapitulando, você pega um ângulo, relaciona esse ângulo com o cateto oposto e divide pela hipotenusa. Sempre que você fizer isso, você está fazendo a relação trigonométrica seno, beleza? Agora, se você quiser relacionar o ângulo não com cateto oposto, mas sim com cateto adjacente, aí você vai ter o que nós chamamos de cosseno do ângulo.
No caso aqui eu vou fazer o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é uma relação trigonométrica do cateto adjacente, que a gente vai chamar de CA, sobre quem, pessoal? A hipotenusa. Então é bem facinho. Tanto o seno quanto o cosseno vai ter como denominador a hipotenusa, concorda? O que vai mudar aqui, no seno o cateto é o oposto, no seno o cateto é o oposto, e no cosseno o cateto é o adjacente ao ângulo. Ok? E ainda existe uma terceira relação trigonométrica, que é a tangente de um ângulo. A relação trigonométrica da tangente consiste na relação entre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos desenvolver essa mesma lógica que eu fiz para o ângulo alfa. Vamos para o outro desenho agora. Agora, ângulo beta. Qual vai ser o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta? Então é só você lembrar dos conceitos. O seno de um ângulo é relacionado ao cateto oposto ou cateto adjacente. Cateto oposto, né? Então o seno de beta vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Agora vamos para o cosseno do ângulo beta. O cosseno do ângulo beta vai ser o quê? Vai ser o cateto adjacente, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa. Então, de novo, tanto seno como cosseno vão ter hipotenusa no denominador. O que muda aqui no seno é o cateto oposto e no cosseno é o cateto adjacente. E para terminar, a tangente do ângulo é o que? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá aí. Desenhe esse triângulo retângulo. Esse lado é o 3, esse lado é o 5, esse lado é o 6. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar os catetos. Quem são os catetos? Quem é a hipotenusa? Aqui é um cateto, vamos chamar aqui de cateto A. Esse aqui é outro cateto. Vamos chamar ele de B. Se já tem os dois catetos, isso aqui só pode ser quem? A hipotenusa, né? Vamos supor que eu escolha esse ângulo. Vamos chamar ele de ângulo alfa. Eu quero seno, cosseno e tangente desse ângulo. Então vamos começar. O seno do ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está aqui um cateto, está aqui o outro. Qual deles é o cateto oposto ao ângulo? É o 5 ou 3? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é 6. Então, o seno de alfa nesse triângulo retângulo é 3/6. Dá para simplificar? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, nesse caso, o seno de alfa aqui é 1 sobre 2. Vamos calcular o cosseno. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? É 3 ou é 5? Dividido pela hipotenusa, que é... Não dá para simplificar, então o cosseno de alfa dessa figura é 5/6. E para concluir, vamos calcular a tangente do ângulo. Tangente de alfa. Qual é o conceito? A tangente do ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, já sei que é 3 e o adjacente é 5. Lembrando que quando você faz esse cálculo, não tem unidade.
é adimensional. Por que não tem? Vou explicar. Vamos supor que fossem 3 metros, 5 metros e 6 metros, certo? Onde você colocar as unidades aqui, vamos pegar esse último exemplo. 3 metros sobre 5 metros. Metro em cima, cancela com metro embaixo. Então, quando você está calculando seno, cosseno ou tangente, o número é adimensional. Tá? Estou dizendo isso porque lá na aula 1 eu cometi o erro de botar as unidades de centímetros. Então, lá na aula 1 a questão de trigonometria do exercício 1, eu botei os centímetros aqui no seno, cosseno, tangente. Então, desconsidere, tá bom? É isso. Espero que vocês façam uma boa prova na segunda-feira, tá? Eu resumo para você bater o print.